Graça e paz. Sou Carlos Santana, pastor da Igreja Aliança Evangélica Missionária e um dos idealizadores, do Instituto Bíblico Teológico Aliança, que é uma ferramenta excepcional, espetacular, e na qual você que está aqui, aluno, tem sido muito abençoado. Tá? Sou bacharel em teologia e vamos agora para a matéria, para a disciplina de heresiologia, ok? Então vamos lá, tá? Vamos fazer uma introdução, Veja bem, o intuito aqui não é eu estar dissertando toda a apostila, tá? Vocês têm o material aí, ok? Disponível, apostila, livros, materiais que são suficientes para vocês terem conhecimento, tá? Das diversas seitas e heresias. Inclusive, o conhecimento das seitas e heresias passa por leitura, ok? O que eu vou fazer aqui é fazer um apanhado, lhe dar uma diretiva de como você estudar, tá? Passar pelos principais pontos de nossa apostila, ok? Então vamos lá. Quando nós falamos, tá, sobre heresiologia, o que é heresiologia? Logia, estudo das heresias, tá? Heresias ou das seitas, ok? Nós podemos perguntar inicialmente o que é uma seita, tá? É um termo que aparece na Bíblia e significa, tá, o seu significado primeiro é facção, partido, grupo ou cisão. Tá? Inicialmente na Bíblia, quando nós vamos ali olhar em Atos dos Apóstolos, por exemplo, Atos 5:17 e 15:5, o termo ele não tinha um caráter pejorativo e era designado a um subgrupo de uma religião organizada, tá? Por exemplo, dentro do judaísmo tinham os saduceus, os fariseus, ok? Dentro da religião judaica. Então era nesse sentido, tá? Mas em Atos 24:5, capítulo 24:14, o termo foi usado no sentido pejorativo, no sentido de partidarismo religioso, tá? Pois era assim que os judeus viam o cristianismo. O cristianismo foi visto como uma seita, tá? Mas no sentido pejorativo, no sentido, tá, de uma divisão, de uma forma negativa, como uma divisão, da religião judaica. E depois assumiu um sentido totalmente negativo, como em Gálatas capítulo 5, versículo 20, onde vamos encontrar a palavra heresia, tá? Aereses, no grego, que significa facção, escolha de uma opinião ou partido contrário à doutrina prevalecente, tá? Podendo ainda designar a dissensão dentro da própria igreja, como em Romanos 16:17. Nós estamos aí, fizemos um apanhado, tá, inicial do que seria aí uma seita, tá? Agora, é importante entender o seguinte, tá? Toda seita, ela se reúne unânime em torno de uma interpretação pessoal da Bíblia. Então vamos lá, o que é uma seita? A seita, ela é um grupo de pessoas, tá, unânimes em torno de uma interpretação pessoal da Bíblia, de uma heresia. Isso é uma seita, tá? Então a seita é um grupo de pessoas que se reúnem em torno de uma heresia, tá? Fizeram uma interpretação da Bíblia errônea, tá? Divergente, tá? E essa heresia, ela se caracteriza por uma distorção do cristianismo ortodoxo, tá? Ou seja, da verdadeira doutrina cristã. Então, toda heresia é uma distorção da verdadeira doutrina cristã. E as heresias, elas são caracterizadas por quê? Porque nessas
interpretações particulares, tá? Você tem distorções da doutrina verdadeira, você tem subtração, então se tiram, né? Pode ser se tirar alguma coisa da doutrina verdadeira, ou adição de ideias e pensamentos referente à doutrina verdadeira. Devemos lembrar Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, aonde a palavra de Deus nos alerta que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a ensinamentos de demônios. Então veja que toda heresia, toda, né, seita, ela tem primariamente ligado a si esses espíritos enganadores, essas doutrinas de demônios, tá? Então a seita, as heresias são algo que nós devemos ter muito cuidado, e nós devemos alertar as pessoas que nós cuidamos e pastoreamos sobre estas seitas heresias, tá? Porque elas cauterizam a mente das pessoas, tornam a mente das pessoas morta espiritualmente em relação à verdade. Devemos também lembrar João 8,44, que diz que o diabo, ele sim é o pai da mentira, ele é mentiroso. Então veja que as seitas, as heresias, elas têm como pai o próprio diabo, o próprio Satanás, que é aquele que tem interesse em disseminar mentiras referente à palavra de Deus. Satanás, o diabo, é aquele que tem interesse em que as pessoas não conheçam a verdade ou a verdade seja distorcida. Tá? Então, conseguimos aí entender, vamos resumir, o que é uma heresia. A heresia é uma doutrina falsa, negação do evangelho pregado por Jesus Cristo, desvio doutrinário, mudança do contexto bíblico, tá? Então, tudo isso são heresias. Quando um grupo de pessoas acredita e dissemina essas heresias, eles se unem em torno dessa heresia, se forma uma seita. A seita é o grupo de pessoas seguidoras de uma ou mais heresias, ou várias heresias, tá? Ok? Então aí nós conseguimos fechar, né, esse conceito aí de seita e heresia, tá? Nós devemos ainda entender um pouco o que é a doutrina, ok? Porque quando eu tratei e falei aí de seitas e principalmente de heresias, né, eu comentei sobre o desvio referente à doutrina. Mas o que é a doutrina? A doutrina é o conteúdo de um ensino ou crença. Nós vemos na própria palavra de Deus que, por exemplo, em Mateus capítulo 7, 28, declara: as multidões se admiravam do ensino de Cristo, ou da doutrina de Cristo. Tá? João 7, 16, de novo. A doutrina de Jesus vinha de Deus, ou o ensino. A palavra ensino, doutrina, a mesma coisa, tá? Vinha de Deus. Em Tito, capítulo 2, versículo 10, o bom exemplo do cristão evidencia a doutrina que ele segue, ou os ensinamentos que ele segue, tá? Então veja que a doutrina, ela está ligada ao ensinamento, à crença, e nós devemos aqui entender que essa doutrina, ela pode vir de três fontes. Ela pode ser divina, né? A nossa doutrina está na Bíblia Sagrada. Ela é divina, porque a Bíblia é inspirada por Deus. Então veja só, em termos de doutrina, a nossa doutrina tende a emanar da Bíblia Sagrada. Toda a doutrina, todo o ensinamento do cristão está dentro da Bíblia Sagrada. Nós vivemos pelo conhecimento dos ensinos da Bíblia Sagrada, tá? Ok? Então, a fonte da doutrina pode ser divina, bíblica, verdadeira, mas ela também pode ser humana. Veja, nós temos aí as filosofias, os ensinos humanos, tá? E também ligados à questão da religiosidade. O próprio apóstolo Paulo, ele faz
ele adverte no livro de Colossenses sobre os ensinos e doutrinas de pessoas que inventavam esses ensinos, né, e não serviam a verdadeira fé. Colossenses capítulo 2, versículo 22. Em Tito, capítulo 1, versículo 14, fala também dos ensinamentos humanos como fábulas, como ideias, como contos de fadas, tá? E mandamentos de homens que se desviaram da verdade. Então, veja bem, a fonte da doutrina divina, bíblica e verdadeira pode ser humana, e é um problema, tá? Porque ela vai desviar as pessoas da graça de Deus, ou pode ser demoníaca. 1 Timóteo capítulo 1 fala de ensinamentos e doutrinas de demônios. A grande parte das seitas, as suas doutrinas, claro, nasceram em tese, né? A sua origem, a sua fonte primária foram os demônios, foram os ensinamentos demoníacos que foram depois, né, levados pelos homens. Então, veja só, a única doutrina verdadeira é a doutrina bíblica, que é divina, que é ortodoxa, que é sadia, tá? Ok? Tudo bem? A doutrina humana e a doutrina de demônios são heréticas e vão levar o homem à condenação e à perdição. Tá? Aí apareceu outra palavra, porque eu disse que a doutrina bíblica, é divina, ou eu posso dizer a doutrina divina é bíblica, ortodoxa e sadia, e apareceu a palavra ortodoxa, né? O que é ortodoxia? Tá? Ortodoxia é fiel e exato cumprimento de uma doutrina, tá? É absoluta conformidade com o princípio de doutrina. Então, para nós evangélicos, a ortodoxia é a absoluta conformidade com a doutrina bíblica, tá? A doutrina responde às perguntas sobre Deus. Quando eu falo doutrina, o ensino bíblico vai nos responder as perguntas sobre Deus, sobre trindade, sobre a natureza humana, tá? Sobre a vontade de Deus, sobre Jesus Cristo, sobre salvação, sobre o nosso destino eterno. Olha só que bacana. Então, todas essas verdades são respondidas pelo ensino bíblico, pela doutrina bíblica, tá? E isso está ligado à ortodoxia, porque nós evangélicos nos conformamos perfeitamente com o princípio ou a doutrina bíblica. Tá? Então a ortodoxia nos leva a isso, plena conformidade e aceitação total das doutrinas bíblicas, ok? E também nós, e aqui você vai ver na apostila, onde se fala dos credos da cristandade. Então, desde muito cedo, tá? Desde a formação do cristianismo, em virtude das heresias, e logo no início do cristianismo já houveram aí questões heréticas, né? Então houve a necessidade da igreja criar o seu credo. O que é o credo? É a sua crença. A igreja teve que se posicionar, teve que dizer naquilo que crê, teve que falar da sua doutrina, do seu ensinamento, da sua ortodoxia. Por exemplo, o credo apostólico, né, que é o mais conhecido dos credos, começa lá: creio em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita. Tá? Você tem o credo na apostila. Você veja que o credo é o quê? É já a maneira de dizer em que nós cremos como cristãos. Tá? Depois houveram outros credos, tá? Como o credo de Nicéia, é colocado aí na apostila, o credo atanasiano, ok? Vocês é colocado para que vocês possam estar fazendo a pesquisa, tá? E as igrejas evangélicas também, de modo geral, tá? Ou pelo menos as igrejas evangélicas que
seguem, né, uma tradição doutrinária, elas também têm, de alguma maneira, o seu credo. Tá? Então, hoje é muito conhecido os credos evangélicos como declaração de fé. Então, uma igreja bem organizada, você deve até perguntar, né? Sua igreja tem a declaração de fé? Sua igreja tem um credo? Toda igreja evangélica precisa de ter. E você deve questionar, pastor, qual é o nosso credo? Qual é a nossa declaração de fé? Em que nós cremos? Tá? Então, a igreja Aliança Evangélica Missionária possui a sua declaração de fé. Tá? Então, por exemplo, o ponto 1 de nossa declaração é: há um só Deus, o qual é infinitamente perfeito, existindo eternamente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Ok? Nós estamos declarando aí a crença na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O item 2, por exemplo: Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele morreu na cruz, o justo pelo injusto, como um sacrifício vicário. A todos que nele creem são justificados por causa do seu sangue derramado. Ele ressuscitou de entre os mortos, de acordo com as Escrituras. Ele agora está à destra da majestade de Deus, nos altos, como nosso grande sumo sacerdote. Ele virá outra vez para estabelecer o seu reino de justiça e paz. Olha aí. Assim por diante. No item 3 nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Deixa eu ler esse daqui para vocês. O Espírito Santo é uma pessoa divina enviada para habitar, guiar, ensinar, dar poder ao crente e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja que a declaração de fé da Igreja Aliança Evangélica Missionária é bíblica, é Bíblia. Por quê? Nós já explicamos, a doutrina ela tem que ser bíblica. Tá? Outro detalhe, ela é ortodoxa, ela tem que estar conformada com a Bíblia. Então, nós temos aí nossa declaração de fé, né, o nosso credo, okay, que você pode conhecer no site de nossa igreja. Tá? O site da Igreja Aliança Evangélica Missionária, digita aí no Google e você pode ir lá procurar, né, a declaração de fé da igreja. Tá? Veja que, na continuidade, a Bíblia adverte contra as seitas, tá? E a maneira errada como apresentam a Jesus Cristo. Ok? E nós precisamos identificar essas seitas ou essas falsas religiões, tá? E como identificá-las? De maneira geral, as seitas e falsas religiões, elas negam doutrinas bíblico-evangélicas, como, por exemplo, a doutrina da Trindade. Então, a Trindade, nós cremos, né, no único Deus, que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, são pessoas distintas, tá? 3 pessoas distintas, mas um único Deus. Tá? Então, essa é a nossa crença, tá, na Trindade. Agora, uma grande parte aí das seitas, elas negam, por exemplo, a doutrina da Trindade. E para muitas dessas seitas, é um insulto falar na Trindade. E daí rejeitam e pervertem esse ensino bíblico. Tá? Muitas seitas também, então, veja bem, como identificar as seitas? As seitas negam doutrinas bíblico-evangélicas. As seitas são exclusivistas. Elas ensinam que a salvação é exclusiva ao seu grupo religioso. Então, por exemplo, nós temos seitas que se dizem aí cristãs, e elas dizem, não, olha, é somente nós, é somente o nosso batismo. Não, é somente a nossa maneira de fazer a coleta, é somente... Então elas são exclusivistas. Olha, se você sair daqui, você vai morrer, você está... é pecado de morte. Tá? Ou
maneira de identificar as seitas é que elas vão além da Bíblia. Elas negam parcial ou totalmente a autoridade da Bíblia. Quando elas acrescentam ou tiram algo da Bíblia, ou geram teologias, tá, que não estão na Bíblia. Nós temos aí visto, por exemplo, estamos vivendo um período de teologias muito perversas. Nós temos, por exemplo, a teologia da supergraça, tá? Nós sabemos acerca da graça, né? Pela graça sois salvos. E aí, então, existe a teologia da supergraça, que não dá para mim poder explicar tudo, mas não, somos salvos pela graça, e então nós estamos isentos de todo pecado, ou seja, o crente ele está livre para viver como quer, da maneira que quer, a supergraça ela isenta de tudo. Então nós vemos aí um liberalismo, né? E o próprio apóstolo Paulo ele vai contestar quando ele fala da graça. Ele também vai dizer que a graça nos leva para Cristo, para viver a Cristo e viver a santidade de Cristo, tá? Então a supergraça ela quer eximir a questão da santidade, levando um liberalismo na vida cristã. Nós temos aí missão cristã, que é uma outra heresia, outro ensinamento, né, maligno, que vai ensinar aí um evangelho social, um evangelho ligado a uma visão marxista, um evangelho que não é baseado na graça da salvação em Cristo Jesus, mas nas obras que eu realizo, e a fé ela fica num segundo, terceiro, quarto plano, e a Bíblia é muito clara, é a fé. Nós pregamos a fé, nós não pregamos obras sociais. É claro que a fé nos leva a vivenciar um evangelho de amor, de graça, de cuidado das pessoas, tá? Aí nós temos uma outra, por exemplo, teologia da prosperidade. Se a missão integral é uma teologia ligada a muitas questões, causas sociais, ao marxismo, nós temos, e aqui veja bem, eu não estou falando nada relativo a questões políticas, eu estou aqui tratando de ciência, eu estou aqui tratando de teologia, tá? Não trato aqui nada em termos de visão política, que é visão teológica, bíblica, científica, tá? De um assunto chamado heresiologia. Então aí nós vamos ter também a teologia da prosperidade, que traz uma visão capitalista, maligna para dentro do evangelho. Um evangelho do dinheiro, um evangelho da prosperidade. E cadê? Onde está Mateus capítulo 6, onde declara buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá? Então, veja bem, são ideias, são teologias que vão além da Bíblia, tá? E desviam, tá, do foco principal da palavra de Deus. E tem gerado aí dentro das igrejas essas heresias aí, desviado muitas igrejas, tá? Eu poderia aí continuar aqui falando do movimento apostólico, tá? E de tantos outros, mas nós vamos tratar aqui, em heresiologia, tá? Então, as seitas são classificadas também, tá? Em pseudocristãs, tá? Que são aquelas seitas ligadas ao cristianismo. São seitas que falam de Jesus Cristo. São seitas que citam o nome de Jesus, ou talvez até citem a Bíblia, tá? Mas elas não são seitas, são heréticas, tá? Elas não são ortodoxas com a Bíblia Sagrada. Tem as ocultistas ligadas às linhas de espiritismo, tá? Ou culturais, tá? Ok? Depois eu vou citar aqui. E também as seitas orientais, ligadas às religiões orientais. E também as seitas secretas, tá? Ligados principalmente a movimentos religiosos com aquele teor com aquele teor realmente, né, de ideias ocultas, secretas, etc. Tá? Eu vou falar desses daí. Antes de falar
preciso de deixar claro algo aqui, tá? Ok? Quando nós estudamos as seitas e as heresias, conceituamos a doutrina e a teologia seguida pelas seitas do ponto de vista da Bíblia. Jamais conceituamos as pessoas participantes. Pode haver abismos doutrinários, teológicos enormes entre o que cremos e aquilo que creem as seitas. Eu posso discordar diametralmente do que as seitas ensinam. Porém, existe também o dever de termos um relacionamento cordial para com todos e o respeito a todas as crenças. Lembremos que discordar não é desrespeitar. Discordar é um direito garantido, inclusive, na Constituição. As diferenças existem e todos têm a plena liberdade de professar sua religiosidade em conformidade com o que entende. Ok? Então veja só, quando nós tratamos aqui, tá, acerca de seitas, de heresias, nós estamos tratando apenas das questões teológicas, a conceituação teológica, respeitando todas as seitas e heresias. Tendo falado disso, eu quero aqui novamente voltar à classificação das seitas ou religiões modernas. Essa classificação, tá, ela é feita em relação à questão teológica, como eu já disse, respeitando-se a todos e todas as seitas. Então, dentro das pseudo-cristãs, tá, nós teríamos aí as seguintes seitas: Testemunha de Jeová, Adventismo do Sétimo Dia, Mormonismo, Meninos de Deus ou a Família, Tabernáculo da Fé, Só Jesus, Igreja de Cristo Internacional, Igreja da Unificação ou Igreja do Reverendo Moon, Igreja Local, Igreja Voz da Verdade, Testemunha de Yehoshua, Igreja Pentecostal Unida do Brasil, Congregação Cristã do Brasil, Igreja Universal do Reino de Deus, Movimento G12, Movimento Apostólico, etc. Dentre a classificação das seitas ocultistas, nós teremos, de novo, quero dizer que esta classificação é a nível teológico, tendo total respeito a todas as seitas e seus seguidores. Tá? Então, a nível teológico, classificação das seitas como ocultistas: kardexismo, espiritismo, legião da boa vontade, santo daime, racionalismo, cristão, umbanda, quimbanda, candomblé, cultura racional, ciência cristã, nova era, etc. Classificação das seitas orientais: budismo, shintoísmo, hinduísmo, islamismo, arte, mahikari, Hare Krishna, Seishonoye, Igreja Messiânica Mundial, etc. A classificação das seitas secretas, novamente, o conceito aqui é apenas do ponto de vista bíblico-teológico, respeitando-se todas as seitas e todos os seus seguidores. Então, dentro das seitas secretas, nós temos a maçonaria, Ordem Rosa Cruz e Teosofismo. Bom, uma vez nós tendo isto em mente, nós devemos partir para o estudo individualizado de cada uma das seitas. Tá? Veja bem, novamente, não é aqui o intuito de eu, como professor, vir aqui repassar toda a apostila. Por favor, seria uma loucura fazer isso. Você, aluno, tem aí uma apostila em excelência. Você deve fazer a leitura da apostila com muita atenção. Por exemplo, na página 11 da apostila de heresiologia, nós temos ali a seita
tá? Novamente, a conceituação de seita é a nível teológico, ok? Sempre eu afirmo e confirmo com total respeito a seita e seus seguidores. É a conceituação teológica que se faz aqui para o estudo da seita em relação à Bíblia Sagrada, ok? Então, no primeiro tópico, quando nós vamos ali estudar a seita Testemunha de Jeová, você, aluno, vai ter um resumo histórico. Você deve ler, é importante, faça anotações, pegue um caderninho, pegue uma folha, até para que você possa guardar na sua Bíblia. Você pode precisar dessas ideias rápidas, de respostas rápidas referente às seitas. Então, por exemplo, Testemunhas de Jeová, resumo histórico. Charles Taze Russell foi o fundador da seita Testemunha de Jeová. Nasceu no estado da Pensilvânia, Estados Unidos, no ano de 1854. Perturbado pela doutrina das penas eternas, tornou-se simpatizante da doutrina adventista, a qual abraçou posteriormente, vindo a abandonar por divergências. Em 1872, Russell lança os fundamentos do seu movimento, inicialmente com os nomes Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo. Para preparação dos seus discípulos, escreveu uma obra intitulada Estudos nas Escrituras, sobre o qual o próprio Russell declarou ousadamente que seria melhor que ela fosse lida do que a própria Bíblia. Então veja, aqui vai ter um resumo, primeiro um resumo histórico. Depois nós temos, inclusive, as citações de principais expoentes desta seita. Joseph Franklin, Nathan Knorr, H. Knorr. Nós vamos ter aqui depois os principais ensinos heréticos dos Testemunhas de Jeová. Mas ensinos heréticos em relação a quem? Em relação, de novo, nós estamos falando aqui em relação a um estudo teológico, tá? Aqui nós estamos tratando em termos de teologia, ok? De novo, eu sempre falo isso, tá? Total respeito às seitas, aos seus seguidores, mas é uma avaliação, uma análise bíblico-teológica dos ensinos dos Testemunhos de Jeová. Então, os principais ensinos heréticos dos Testemunhos de Jeová, doutrina da Trindade. Olha lá, os Testemunhos de Jeová dizem: Satanás deu origem à doutrina da Trindade. Está em Seja Deus Verdadeiro, página 81. Veja a seguir os textos bíblicos. Aí, aqui está dizendo que os Testemunhos de Jeová rejeitam a doutrina da Trindade. Tá? E aí, então, a apostila vai mostrar os textos bíblicos que confirmam a doutrina da Trindade. Veja que os Testemunhos de Jeová rejeitam, eles são contra a doutrina da Trindade. Tá? E nós estamos aqui mostrando que eles são contra e mostrando que nos ensinos deles, né, são contra, e mostrando os ensinos bíblicos que falam da Trindade. Os ensinos dos Testemunhos de Jeová rejeitam a divindade de Cristo. A apostila está explicando, tá? E está explicando dentro da Bíblia a questão da divindade de Cristo. A total deturpação da Bíblia realizada na doutrina dos Testemunhos de Jeová. E tem um trabalho maravilhoso dentro da apostila, inclusive com foto, mostrando onde foi deturpada a Bíblia Sagrada, ok? Na chamada tradução, a tradução deles, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é uma deturpação total em termos bíblicos teológicos da Bíblia, da própria Bíblia Sagrada. E olha que a Bíblia, ela alerta, ai daquele que tiraram ou acrescentaram um i, um tio da palavra, né? Ou seja, um pequeno ponto que seja acrescentado ou retirado, ai desta pessoa. Imagina a seita, Testemunho de Jeová, nas suas doutrinas, no seu compêndio, ela alterou totalmente a Bíblia Sagrada. Não é apenas uma alteração, uma
deturpação, e nós mostramos, né, em relação à Bíblia original, aos manuscritos originais, nós fazemos aqui a apresentação, tá, desses erros doutrinários, dessas heresias ensinadas. Então veja só, nós vamos ter aí na apostila, tá, este ensino sobre as principais religiões e seitas. Então nós temos, como eu expliquei, os Testemunhas de Jeová. Nós vamos estudar também na apostila o mormonismo, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que em termos, novamente, teológicos, em termos de doutrina bíblica, ela é considerada uma seita, tá? Ok? Uma heresia. Depois nós temos o catolicismo romano, também, tá? É considerado uma seita, uma heresia em relação à doutrina e à teologia, tá? Bíblica, tá? Evangélica. O espiritismo, Congregação Cristã do Brasil, tá? Há um detalhe que, referente à Congregação Cristã do Brasil, existe dois entendimentos. Um de que ela, em virtude dos ensinamentos e das doutrinas errôneas dentro do seu ensino, né, seria classificado como uma seita, tá, dentro do cristianismo, ou um movimento contraditório. O que é um movimento contraditório? É aquela igreja, tá, que tem as suas doutrinas com base evangélica, ok? Mas a realidade, a vivência dela não demonstra isso. Ela, na verdade, ela ensina, ela pratica, ela diz algo, mas sua prática é outra. Ou existem pontos, né, que causam contradição com a doutrina. Então eles falam de movimento contraditório, tá? Classifica-se como movimento contraditório, que seria aí um meio termo, tá? Para não dizer que é uma seita. Então, existem essas duas classificações com respeito à Congregação Cristã do Brasil, mas o que é certo é que as doutrinas divergem da doutrina evangélica com uma visão conservadora. Um outro detalhe, quando a gente fala da doutrina, nós já explicamos bem que a doutrina pura, a doutrina, tá, baseada na ortodoxia, né, baseado na pura doutrina bíblica. Nós temos ali também o adventismo do sétimo dia, ok? Uma outra seita, tá? Também dentro dessa questão teológica, tá? Nós temos aí o G12, o movimento Grupo dos 12 e o movimento apostólico, tá? Eu quero fazer um destaque, estude, leia Movimento Grupo dos 12, ou G12, Movimento Apostólico. Hoje eles, principalmente o movimento apostólico, ele está muito em ênfase, vamos dizer, em nossa sociedade, no meio cristão. E tem sido um grande problema, tá? Existe ali ideias, tá, que são perniciosas ao verdadeiro cristianismo. E nós, como verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, devemos nos apartar dessas ideias, desses ensinos que são perniciosos. Novamente, eu estou aqui tratando em termos, tá, sempre em termos de teologia, tá? Sempre respeitando-se a todos. Nós estamos aqui, como já disse no início, tá? Nós temos aí também a questão da maçonaria, tá? Nós vamos ter também o unicismo, que vai estar sendo explicado, igreja local, árvore da vida, e a própria Igreja Universal do Reino de Deus, que também é entendida em alguns casos como seita, em outros casos como movimento contraditório, tá? Então, o que você deve fazer é ler a apostila com muita atenção. De novo, eu quero dizer, olha, cada uma dessas seitas que são
estudadas, você deve fazer anotações, pegar os pontos principais, depois até guarde isso na sua Bíblia, porque você vai usar. E nenhum de nós, tá, no trabalho pastoral, no trabalho de ensinamento, vai ter tudo decorado. Todas as seitas, eu sei tudo, todos os detalhes, até porque você tem nome de fundadores, você tem história das seitas, você tem as crenças delas, tá? Então você não vai ter essas informações. Porém, você pode ter anotado, guardar na Bíblia, para que você possa, numa eventualidade de alguém perguntar, você ter as respostas certas, tá? Novamente, quero deixar, eu preciso sempre de falar isso. Quando nós falamos de seitas, tá? Não significa que, porque nós discordamos doutrinariamente, teologicamente, tá? Que nós não temos um relacionamento cordial para com todas as pessoas. Veja bem, e pessoas de todas as crenças. Assim é o cristão. Nós devemos respeitar todas as pessoas. Nós devemos respeitar todas as crenças. Nós temos uma discordância teológica, uma discordância doutrinária, que realmente nós podemos discordar diametralmente, pode haver um abismo de discordância teológica entre os ensinos, porém as diferenças, né, existem e mostram algo que é muito lindo, de que todos têm plena liberdade de professar sua religiosidade, assim como nós, cristãos, evangélicos, seguidores de um evangelho conservador, também temos o direito de crer segundo a Bíblia Sagrada, entendeu? E a grandeza do Estado de Direito é justa essa plena liberdade e que todos nós vivemos respeito mútuo. Olha só que coisa linda, né? Nós, no nosso dia a dia de trabalho, nós trabalhamos com pessoas de diversas ideias, diversos pensamentos, diversos segmentos religiosos, e nós devemos tratar todas as pessoas com muito respeito. Jamais tratar uma pessoa com indiferença porque ela é desta ou daquela religião, ou porque ela é desse ou daquela maneira. Cada um tem o seu direito e nós devemos respeitar a cada um. O conhecimento dessa questão doutrinário-teológica das seitas, ela é importante para quê? Para que eu possa ensinar nós, no nosso dia a dia, como pastores, como obreiros, como aqueles que devem discipular, podemos receber pessoas, e essas pessoas nós temos a obrigação de ensinar, orientando elas, tirando as dúvidas. De repente chega ali um irmão que passou pelo catolicismo, né, e ele vai perguntar: olha, eu queria entender o que a Bíblia fala em relação ao catolicismo, ou alguém que passou pela Testemunha de Jeová, alguém que passou por uma seita de espiritismo, por um budismo, alguém que passou pela Igreja Universal do Reino de Deus, ou por uma igreja de linha apostólica, e ela precisa de ter essas respostas. Nós temos que apresentar, e apresentar da maneira mais natural, dentro da palavra de Deus, ensinando essa pessoa, e principalmente, eu bato muito nessa tecla, ensinando o pleno respeito a todos e todas as religiões, tá? Então está aí, nós estamos indo aqui, ok? A nossa aula de heresiologia, e novamente, você tem todo o material aí, tá? No ambiente virtual do aluno, apostila, livros, tarefas e atividades que você deve fazer. Se você assim fizer, estudar, ler direitinho, com toda certeza você vai agregar conhecimento que vai abençoar a sua vida espiritual. Deus abençoe em nome de Jesus.